seus 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Bom, não. Eu não sei como que tá a sua cabeça, porque rolou muita coisa. Nu. Mas se você tá perdido no meio de tanta informação, já que Xande, o imperador, estava certo, de tédio ninguém morre. Nesse vídeo eu vou simplificar as últimas 48 horas e ainda bancar a mãe Diná no exercício de previsão do futuro. Bem próximo. Tudo começou em 2017, quando Temer anuncia a indicação de Alexandre de Moraes. Não, zoeira, senão a gente ia ficar aqui, sabe, falando Alexandre muito tempo e eu não quero chamar atenção. Tudo começou quando, em março desse ano, Barroso anunciou que seria bom julgar o Bolsonaro esse ano para evitar o ano eleitoral. Então, coleguinhas, quem politizou o negócio desde o início não foi a gente. E você pode falar o que você quiser. Você também pode fazer o que você quiser. Mas você será o responsável pelas consequências disso. Dito isso, acabou parquinho. E essa foi só a fase 1. Sexta-feira foi aquele dia que acordamos, vimos as manchetes sobre o presidente Bolsonaro ter sofrido busca e apreensão e a imposição de tornozeleira eletrônica e pensamos todos juntos 3 coisas. A primeira foi: não acredito que o Alexandre fez isso. A segunda foi: o cara tá simplesmente deixando claro que ele não recua, ele avança e avança. E a terceira: o que vai acontecer quando o Trump ficar sabendo? E galera, as consequências vieram, mas deixa eu explicar o que rolou antes delas. Alexandre de Moraes é novamente o relator de mais um inquérito aberto e conduzido pelo próprio Alexandre, que investiga uma suposta tentativa de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas você lembra que em março o Barroso falou que seria bom julgar o Bolsonaro esse ano para não correr o risco de entrar no ano eleitoral? Então, para que o processo não corra, mas voe, algumas coisas inacreditáveis aconteceram. Como, por exemplo, o cerceamento da defesa, a dificuldade no acesso a provas, a blindagem das 9 delações do Cid, o julgamento de réus sem foro, a quantidade de sigilo e irregularidades processuais e o ritmo acelerado do processo, que até um hamster consegue perceber. Além, claro, do julgador ser a vítima, algo que aparentemente foi pacificado na República Democrática de Brazuela. Quando você vai reclamar, apelar no processo, mostrando que, tá errado, você não pode fazer isso não, colega, cai na mão do próprio STF, aquele que tomou todas as decisões iniciais. Então, quando dizemos que não há quem recorrer, é porque não tem mesmo. A Suprema Corte, em off, até se mostra surpresa e até constrangida com atitudes do Alexandre. Mas, segundo matérias, eles não podem discordar entre si publicamente, porque senão enfraquece a corte inteira. Então eu volto no ponto. Não tem para quem recorrer. Não tem. Os senadores Alessandro Vieira, que é o autor do PL da censura, e o Mourão, o ex-vice que a gente subia tag no Twitter pedindo "cala a boca, Mourão!", se manifestaram dizendo que temos problemas sim, mas que a gente tem que resolver isso internamente. E aqui eu vou ser gente boa em perguntar: como, meu filho? Os caras estão sendo julgados pela última instância recursal e o Senado, que poderia fazer alguma coisa, não tá afim, não quer, tá ocupado sabe-se lá com o quê, além do PL da censura, porque, seu Alessandro Vieira, eu não lembro de outro projeto seu, viu? Do Mourão eu só lembro do Cala a Boca Mourão mesmo. Mais nada. Dito isso, o que restou foi bancar o pica-pau e pedir: Tio Sam! Socorro! Eu já expliquei aqui algumas vezes que os Estados Unidos sempre se colocaram como os guardiões da democracia no Ocidente. E isso não é segredo para ninguém. Eles mesmos se rotulam assim. Um título alcançado por ser a maior potência mundial de forma inegável. Tanto que os países dos BRICS tomaram taxação do Trump e nenhum deles se comportou como Brazuela. Todo mundo foi lá, levou uma bandeira branca, uma jabuticaba e pediu para sentarem juntos no cantinho do pensamento. Todos os países chamaram o Trump para negociar, mas não o Brasil. Por mais que fosse uma luta de um gorila de 500 quilos contra um mico. Quando o Trump anunciou as tarifas de 50%, válidas a partir de 1º de agosto, muitos empresários pediram que a diplomacia brasileira entrasse em campo para tentar resolver o problema. E essa aqui é a nossa diplomacia brasileira. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Rapaz, tá certo isso?
Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Nessa hora, o empresário já travou o fiofó, pedindo gentilmente um cala a boca, Lula! Mas ninguém estava esperando a hecatombe Alexandre dando uma aula do que não fazer enquanto você jura que está negociando. O investigado da vez é o Eduardo, mas Alexandre considerou Bolsonaro um financiador das atitudes do Eduardo, já que o presidente ousou enviar dinheiro para que o filho, também fugindo do regime da República Democrática de Brazuela, se autoexilasse nos Estados Unidos. Sim, um pai ajudar financeiramente seu filho que está num status de quase refugiado, para o Moraes, é financiamento de atentado à soberania. Eduardo Bolsonaro está sendo acusado por Alexandre de atentar contra o Estado Democrático de Direito e a soberania do país. Usando armas? Bombas? Um exército? Nope. Usando decisões da Justiça Brasileira e matérias de jornais, onde ele levou o conhecimento da Casa Branca. Sim, após o golpe com canos de PVC e bolinhas de gude, temos o atentado com palavras e matérias de jornais e decisões judiciais. Em sua decisão, Alexandre alegou risco de fuga e por isso Bolsonaro foi submetido a uma tornozeleira. Mas eu preciso lembrar que nem passaporte ele tem, já que o Alexandre o apreendeu no ano passado. Mas sei lá, talvez ele tenha se lembrado que o Lula, para salvar uma corrupta condenada no Peru, enviou um avião da FAB para resgatá-la e impedir que ela cumprisse sua pena. O que me faz pensar que talvez eles cogitassem que o Trump mandaria um avião para retirar o Bolsonaro da posse desse regime? Sei lá. Bolsonaro não era o investigado, mas Alexandre decidiu que ele é o beneficiário. Então tudo bem prender o cara, porque tornozeleira é uma prisão em si, galera. É uma restrição do seu direito de ir e vir. Uma medida extremamente violenta para alguém que não foi condenado. E no Brasil, até um tempo atrás, existia aquele negócio de presunção de inocência. Olha só um exemplo toscão de como os tempos mudaram. E rápido. Moraes negou busca em gabinete de Brazão na Câmara, Brazão, o acusado de matar a Marielle, após PGR ver risco de atrito. Procuradoria apontou potenciais riscos interinstitucionais e ministro disse que não havia indícios de que o deputado guardava provas em gabinete. Então ali, para não ter um atrito com a Câmara, o Moraes não deixou fazer uma busca e apreensão no gabinete do Brazão. Mas após o Trump falar quase que a semana inteira do Brasil, o Moraes fez uma busca e apreensão no Bolsonaro e meteu uma tornozeleira. Por quê? O que de mal poderia acontecer? E assim, não pensem vocês que o cenário estava bom, porque os jornalistas da Globo ficaram a semana inteira dizendo que o Lula ressuscitou o discurso de soberania e uniu o país. Porque na última pesquisa, sexta-feira, Lula foi avaliado negativamente por 50,4% da população e bem avaliado apenas por 26%. Já na pesquisa Atlas Intel do dia 9 de julho, quando perguntados quais as principais ameaças à democracia do Brasil, 42,8% dos entrevistados acham que é o poder judiciário. Em segundo lugar, com 38,8%, acreditam que é o governo Lula. Em junho desse ano, ficamos sabendo que apenas 16% da população aprova o trabalho dos ministros da corte. Só que eles não ligam, porque eles não precisam de voto e eles têm cargo vitalício. É um superpoder com uma suprema convicção. E eu acredito que foi nessas condições que o Alexandre não só chamou mais uma vez a atenção do mundo para o Brasil, como a atenção atraída, além de não ser positiva, acabou com as chances de qualquer tipo de negociação diplomática. Explico. O que o Alexandre fez com Bolsonaro não repercutiu mal apenas internamente. Viramos notícia no mundo todo. E eu chamo a atenção para o jornal mais tradicional da Dinamarca que trouxe essa matéria. As condições do Brasil são um exemplo assustador do que nos espera na Europa. Quanto ousamos sacrificar na luta pela democracia? A jovem democracia brasileira se viu encurralada. Na Europa, também vemos cada vez mais a liberdade de expressão como uma ameaça que precisa ser domada com leis restritivas. Quanto você está disposto a sacrificar para proteger a democracia? E pá, os caras meteram a foto do Alexandre, de Alexandria, na capa. Os empresários que estavam pedindo o cala-boca Lula agora dizem que a operação da Polícia Federal dificultou as negociações sobre as tarifas junto ao governo americano, além de terem avaliado essa ação da Polícia Federal como totalmente inadequada.
Estrangeiros reverteram o otimismo e tiraram bilhões, e eu disse bilhões do Brasil às pressas. E você sabe por que eles fizeram isso? Porque entenderam que o Lula já tinha cagado em tudo, mas o potencial do Alexandre era nuclear. Às pressas, a embaixadora do Brasil correu para tentar conversar com a Casa Branca, mas o seu contato foi recusado com a seguinte frase: tarde demais. Mas assim, muita ousadia achar que algum diálogo seria aberto após Alexandre colocar em sua decisão isso aqui, abre aspas. Esse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Fecha aspas. Tudo bem que a alegação parece uma manifestação ideológica e não jurídica, mas sério que precisava meter um inimigos estrangeiros? Nem para deixar no ar, né? Teve que ir lá e pá, botar no papel. E para não restar nenhuma dúvida sobre quem seria esse inimigo estrangeiro, Alexandre anexou postagens do Trump dizendo ser, abre aspas, publicação da carta-mensagem do presidente norte-americano atentatória à soberania nacional e com claras e expressas ameaças ao poder judiciário brasileiro. Fecha aspas. Acusou na tora o Trump de estar cometendo um crime e depois a embaixadora realmente acreditou de coração que ela seria recebida para trocar uma ideia. Gente, tadinha. Aliás, para terminar de deixar a coisa bem explícita, em decisão sobre Bolsonaro, Alexandre cita ameaças de sanções contra si mesmo. Tipo, além de tudo, o Trump falou que ia me sancionar. Então, um dia depois dele enviar uma carta ao Bolsonaro, eu vou mostrar o quanto eu sou poderoso e não tenho medo, porque eu sou empoderades. Para finalizar, na peça do Alexandre, ele também coloca um post do presidente Bolsonaro como prova do crime de instigar seus seguidores contra o poder judiciário, porque o Bolsonaro disse, abre aspas, esse processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, um lawfare, fecha aspas. Alexandre entendeu que Bolsonaro está instigando as pessoas contra o judiciário por dizer que é vítima de lawfare, termo criado por Zanin, ex-advogado do Lula, atual ministro da Suprema Corte. Ai, Brazuela. Agora vamos de bastidores do pós-Xande, o imperador empoderades. Segundo fofocas, e aqui eu vou mencionar primeiro as fofocas, Trump ficou full pistola ao tomar conhecimento da decisão do Alexandre ao classificá-lo como inimigo estrangeiro. Mas não apenas isso. Na decisão, o Alexandre também colocou a aplicação tarifária de Trump como uma ameaça à soberania brasileira. Tipo que criminalizou a política tarifária no que foi colocado como uma espécie de chantagem. Trump foi avisado de que se não fizesse nada a respeito, a resposta do Brasil poderia ser replicada em outros países. E dar esse mole não estava em discussão. Ainda segundo fofocas, Trump queria partir logo para o embargo tecnológico que faria o Brasil parar em 5 dias. Talvez menos. E foi nessa hora que foi pedido para o Laranjão voltar a ficar laranja, porque disseram que ele estava vermelho. E aplicar sanções escalonadas, como ele sempre fez. E foi assim que Marco Rubio teria anunciado em sua conta no Twitter que perdeu o mané. Uma mola. Ministros da Suprema Corte, com exceção de Mendonça, Cássio Conká e Fux, perderam seus vistos, mas não só eles, bem como suas esposas, maridos e filhos. A outra pessoa também sancionada nessa primeira leva é o PGR Seu Gonê, assim como sua esposa e filhos. Circula em muitos veículos de mídia que Fábio Chor, o delegado que conduz os inquéritos do Alexandre, assim como André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, e Rodrigo Pacheco, também rodaram nessa. Fato que ainda não foi confirmado. Agora, o que não é fofoca e consta em matéria da CNN é que nessa primeira rodada, o Alcolumbre e o Hugo Mota também perderiam acesso à Disney, mas foram poupados, talvez na intenção de permitirem alguma interlocução. Euzinha entendi assim. Congresso, tô dando chance pra vocês, tá? Aproveitem. Mas tá, agora vamos ao que a velha mídia noticiou. Governo dos Estados Unidos diz a bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. Entre novas punições cogitadas estaria o aumento da taxa comercial para 100% e ações em conjunto com a OTAN. Bora dar uma olhada melhor nessa matéria? Abre aspas. Segundo o relato de um integrante do governo americano a bolsonaristas, o Brasil terá uma longa semana a partir do dia 21 de julho. O presidente Trump teria dito que todas as opções estão na mesa
e que a decisão de Moraes de autorizar uma ação contra Bolsonaro nesta sexta-feira foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Fecha aspas. E assim, na minha humilde opinião, quando você coloca no inquérito a frase inimigo estrangeiro e anexa como prova de crime uma postagem do presidente dos Estados Unidos, soa meio com uma declaração de guerra, né? Super pareceu, tipo, real. Então foi isso. Primeiro vieram as restrições de vistos e, segundo os jornais, a próxima seria a Magnitsky, já que não atingiria apenas o Alexandre, como todos os envolvidos nessa primeira sanção. E aí vai escalando até ver se o mico consegue derrubar o gorila de 500 quilos. Talvez, já imaginando o resultado desse duelo, os gringos estão batendo em retirada. E levando seus dólares junto. Mas isso é só achismo meu. No meio disso tudo, a OTAN é convidada a participar da treta quando os Estados Unidos culpam o Brasil por mortes na Ucrânia devido a negócios com a Rússia que está embargada por todos os países democráticos. O entendimento é que nós compramos muito da Rússia e assim nós financiamos a guerra contra a Ucrânia. E é aí que entra o poder de barganha de tio Sam, porque eles podem continuar financiando a OTAN, mas em troca podem pedir que sancionem de maneira secundária os parceiros da Rússia. E lá estamos nós, brincando de ciranda-cirandinha com Putin e um monte de outros ditadores. E enquanto os negacionistas alegam que se der ruim com os Estados Unidos e com a OTAN, a gente vai continuar vivendo de vender para os BRICS, descobrimos que exportações do Brasil para a China têm a maior queda dos últimos 10 anos. E que a queda no valor das commodities, que são os principais itens vendidos para o país asiático, e a busca dos chineses por diversificação de parceiros, está explicando esse recuo. A China está soltando a nossa mão. E se você achava que tudo isso faria seu Xande botar a mão na consciência e parar um pouquinho, nem que fosse para respirar antes de agir, você se enganou. Porque na manhã desse sábado ele já chegou torando, mostrando que não, ele não recua nunca. Eduardo intensificou condutas ilícitas após tornozeleira em Bolsonaro, diz Moraes. E o que ele fez? Voltou lá no inquérito e mandou anexar as postagens do Eduardo nas redes sociais, onde ele enxerga cometimento de crimes, tipo nessa postagem aqui. Abre aspas. Talvez Moraes não saiba se Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai. Fecha aspas. Eduardo, como ousa? Negócio mega criminoso desse exposto numa rede social. Que Deus tenha piedade da sua alma, viu? Menino tão jovem com esses crimes tão pesados. Triste. Galera, o nível é esse aí. E a semana que vem parece que vai ser intensa. E no meio dessa repercussão do acabou o parquinho, rolou a dúvida se a filha do Barroso seria deportada, porque todo mundo achava que ela morava nos Estados Unidos. Mas aí o UOL vem nos esclarecer que a Luna, filha do Barroso, estudou nos States entre 22 e 23 e que se formou na Universidade de Yale, mas que hoje Luna mora no Brasil e trabalha no escritório do pai, no Rio de Janeiro. O quê? Trabalha no escritório do pai? Vou deixar o Dr. Marsiglia explicar pra gente. Abre aspas. O UOL, ao desmentir que a filha do Barroso mora nos Estados Unidos, comete um deslize e afirma que ela trabalha no escritório do pai. Juiz não pode exercer advocacia, muito menos ser dono de escritório. Fecha aspas. E aí eu lembrei daquela briga épica do Barroso com Gilmar. E vocês lembram o que o Gilmar disse no finalzinho da treta? Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Ministros, uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. E aí nós caímos nessa outra matéria que conta por que a esposa do Moraes será atingida por sanções do governo Trump. E é explicado que a moça em questão, abre aspas, comanda o escritório de advocacia Barsi de Moraes e ela seria impulsionada pela atuação do magistrado no Supremo. Fecha aspas. Ou seja, Trump também está de olho nos escritórios de advocacia das esposas dos ministros. Que coisa, não?
E para quem estava esperando uma reação do governo no meio disso tudo, ela veio, já que o Estadão publicou essa matéria. Governo Lula estuda limitar remessa de dividendos de empresas americanas em operação no Brasil. Ou seja, reter a grana gringa das empresas americanas instaladas em solo tupiniquense. Meu amigo, eu vi a galera da Faria Lima quase anunciando que se isso acontecesse, o Lula seria empichado nem que fosse por osmose. E diante da repercussão mega negativa, o governo nesse sábado anunciou que não, gente. Que isso, não ia fazer isso não. Igual não ia taxar as blusinhas. Só confia. E até agora é isso tudo numa semana que promete de todos os lados. Mas fica sussa que eu vou voltar aqui para contar as cenas dos próximos capítulos, que chegarão em breve. Dito tudo isso, força aí, presidente Bolsonaro. E já que você ficou até aqui... Pra gente construir um Brasil com liberdade para as nossas próximas gerações, precisamos trazer mais gente pro nosso lado da trincheira. É por isso que eu quero te convidar para entrar pra minha família. Com seu apoio, a nossa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas. Enquanto a grande mídia atua como uma rede estatal da comunicação do governo, os vídeos do Te Atualizei são assistidos por cerca de 700 mil pessoas todas as semanas. O nosso trabalho de formiguinha está competindo com unhas e dentes contra as invencionices oficiais que são divulgadas pelos jornalistas. Por isso, a gente entende o desespero da turminha das trevas em regulamentar o que a gente pode ou não dizer na internet. Nós estamos construindo uma força cultural capaz de desafiar a censura que foi colocada no Brasil. Se você quiser ser o meu sócio, meu parceiro nessa jornada que apenas começou, eu te convido a entrar para minha família. Na família Te Atualizei, você vai receber acesso a todos os meus documentários e vídeos exclusivos que nunca foram postados em outro lugar. Toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a melhor família da internet. Juntos, a gente consegue. Beijo. Assinando o teatualizei.app, você financia o meu trabalho, meus advogados e essa jornada que se tornou mais que uma guerra cultural. Se tornou o registro histórico de um momento que não será esquecido. E funciona assim. Você entra para a melhor família da internet e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos para você maratonar sempre que quiser. Com 10 bonouros por mês você faz toda a diferença por aqui. E para aqueles que querem assinar o plano vitalício, você vai levar de brinde esse copo mega exclusivo, que não devolve o amor da sua vida em 3 dias, mas afasta a prima petista num raio de pelo menos 15 metros. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vai acontecer na fase 2? Tanto do Trump quanto do Alexandre. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!